PVC. Sandro, na linha do que a gente está falando de análise de jogadores, eu queria entender um pouco como você trabalhou muito tempo no Arsenal, tua experiência no Manchester United, no mercado internacional. E existe uma preocupação ou uma avaliação de como o mercado europeu está olhando para o jogador brasileiro hoje. Muitas vezes você fala assim, o jogador brasileiro... Olha o mercado europeu olhando aí, ó. Tá vendo? Não é, o pior é que não é, mas é quase. O jogador brasileiro começou a Champions League com o menor número nos últimos 10 anos. E, de repente, você tem o Neverton, que faz o jogo que fez ontem pelo Shakhtar, e tem o Samuel Lino, que faz um jogo que ele está bem no segundo tempo pelo Atlético de Madrid. Como é que a Europa está vendo o desenvolvimento do jogador brasileiro nesse momento? Bom, PVC, esse é o grande desafio que nós temos ainda no futebol brasileiro, né? Todas as áreas elas são integradas, né? O jogo ele é um todo, né? Tudo de uma forma sistematizada. Porém, você tem que desconstruir um jogador para você ajudar no processo de identificar quais são os pontos negativos, de desvantagem que ele tem, de vantagem que ele tem, para que você crie uma forma de você ajudar esse jogador a ser um jogador um pouco melhor, tanto no aspecto físico, técnico, tático ou coletivo. Como predominantemente a Europa entende isso? Sem dúvida alguma, a matéria-prima mais rica do planeta é o jogador brasileiro. Por várias questões, étnica, ainda é. Isso é indiscutível. Pela quantidade de potencial que nós temos, só nesse momento aqui, de garotos de 10 a 18 anos que já estejam ingressados em clubes federados, tanto da primeira divisão até a quarta divisão do Brasil, ainda temos por volta de 22 milhões de garotos tentando uma oportunidade. Isso é uma quantidade maior do que a população da Holanda, só de potencial que tenta uma oportunidade no clube. Então, isso também se torna um grande desafio para um clube brasileiro de como organizar tudo isso. Então, esse é um ponto que acaba comprometendo um pouquinho o tempo para você ajudar a construir um jogador para o padrão que a Europa pensa. Então, por exemplo, ontem eu assisti o jogo, estudei o jogo, né, do Milan e Paris Saint-Germain. Quando você vem para a nossa realidade, é impressionante, por exemplo, a bilateralidade que esses jogadores têm. Então, isso é treinado. A quantidade, né, a velocidade e o número de toques que cada jogador dá na bola. Isso a gente observa muito, porque isso ajuda... Sandro, perdão te interromper, só para a gente traduzir um pouco melhor para a nossa audiência, Sim. O que seria essa bilateralidade? Versatilidade? Por exemplo, se um jogador é destro, ele tem que também ser bem desenvolvido na perna fraca dele, na perna esquerda. Porque se a bola vai para o lado esquerdo dele, se ele é destro, e se ele não é desenvolvido, ele vai ter que girar o corpo. Ambidestro. Trabalhar bem com as duas. Tá. Se ele girar o corpo, ele já perdeu a bola para um nível alto desse, como foi o jogo de ontem. Que é o tal do domínio orientado, né? Com o corpo já preparado para a próxima ação. O domínio orientado é o primeiro momento. E depois tem a relação dele com a bola. Tá? Então, por exemplo, se ele perdeu isso, a gente está falando em frações de milésimos de segundo. Num jogo desse nível que eu estou falando para vocês, que estão envolvidos aí jogos de Champions League, ele já vai perder a bola. Então, Vinícius Júnior, todos esses talentos que vão para esses grandes clubes, eles vão passar por esse processo adaptativo. Um dos pontos que a gente trabalhou bastante no Red Bull foi esse, né, que ajudou bastante, está aí o resultado, né, de jogadores jovens que conseguiram entender um pouco disso e já a gente vê um resultado grande dentro de campo. Isso dá certo. Mas isso é trabalhoso, porque isso faz com que quem vai aplicar não vê tanto resultado. O jogador também, é difícil o jogador brasileiro entender que isso vai dar um resultado positivo para ele. Já na Europa é uma cultura já que está enraizada, o trabalho individualizado. É um exemplo que eu passo para vocês, é só nessa questão técnica da parte de compostura e toque, né? Mas tem vários aspectos que eles são analisados e que eles são implementados para que esse jogador se torne um jogador melhor do que ele já é. O ponto que eu coloco é assim, que é uma avaliação que eu tenho um pouco da dúvida ao mesmo tempo que você falou, 22 milhões de pessoas tentando virarem jogadores. A gente há muito tempo fala que o jogador brasileiro
quando chega na Europa, não está no nível ideal para a Europa. A gente falava isso, tinha essa impressão quando o Kaká foi para o Milan e o Kaká saiu arrebentando e botando o Rui Costa no banco de reservas. A gente dizia um pouco isso quando o Oscar saiu do Internacional para o Chelsea e o Oscar, a estreia, metendo a bola entre as pernas do Pirlo e fazendo gol de fora da área na Champions League. E ao mesmo tempo a gente olha para hoje para jogadores que não estão chegando nesse nível, mas também porque a Europa está buscando jogadores mais jovens. Então o Vinícius Júnior chega lá aos 18, passa por um processo dos 18 aos 20 e entra no time aos 20 e você não contrata um jogador de 23. Aí você pega o Danilo e o Scarpa que chegam no Nottingham Forest e não conseguem jogar com a naturalidade que jogavam aqui. Por outro lado, o Murilo chega e joga, né? O zagueiro do Corinthians. Então, isso está mais relacionado à distância tática e de desenvolvimento que o jogador tem no Brasil. Isso está mais relacionado ao fato do jogador brasileiro estar chegando mais cedo na Europa e não está chegando na idade que chegou o Oscar, por exemplo. Onde é que está esse parâmetro? Que de repente você descobre o São Paulo vende o Neverton e o Neverton faz o jogo que fez ontem. Pelo Shakhtar. Então, pelo Shakhtar, né? Mas ganhando do Barcelona. Não, a PVC é bem profunda, muito, muito inteligente a sua pergunta, porque isso é muito individualizado. Existem, na Europa, a gente fala no processo de construção de um jogador, que ela se inicia na fundação dele, que é a parte técnica. Por isso que eu falei dessa ambidestria, né? De todos os fundamentos estarem inseridos no jogador. Por exemplo, o cabeceio. É um exemplo que eu passo para vocês. Os nossos jogadores defensores no primeiro ano no Red Bull, eles tinham dificuldade do cabeceio. Natan, o Léo Help, todos tinham dificuldade. Não é culpa deles, eles não foram estimulados na categoria que seria a categoria de base para eles. Nós tivemos que implementar um processo que hoje se fala de um processo que não é tão bem visto, que é um processo analítico, mas você precisa desse primeiro momento para esses jogadores, para depois inseri-los num contexto coletivo e mais próximo da realidade possível do jogo. Hoje o Léo Help sabe cabecear, o Natan vai para o Napoli sabendo cabecear. Então, esse processo é a fundação que a gente fala de um jogador. Depois disso vai essa conexão da parte técnica com a parte física, porque o futebol hoje é força e velocidade. Tem que estar inserido nisso com todos os gestos técnicos, com todos os movimentos sem bola também. E depois, sim, é o entendimento do jogo. Quanto ele consegue entender o jogo. O quanto que você ajuda esse jogador a entender cada vez mais o jogo. Então, esses são os 3 pilares. Mas o quarto é o fundamental, que aí vai a resposta dessa pergunta sua, que como dá certo para o Murilo, como para outro jogador demora um pouco mais ou para outro não dá. Que é o quanto ele quer pagar. Qual o preço que ele quer pagar para chegar no topo. Que é o aspecto mental. Qual realmente é a mentalidade vencedora dele? O quanto que ele vai se abrir mão de comer um doce, de comer uma batata à noite e tomar uma cerveja. E tomar uma cerveja, porque isso vai influenciar. Um copo de cerveja vai influenciar. O quanto que ele vai colocar uma máscara para dormir, não ter uma luzinha de televisão, dormir mais de 8 horas, dormir antes das 10 horas da noite, porque tem o ciclo circadiano também que você tem que respeitar. Não adianta você dormir 1 hora da manhã para respeitar 10 horas. Isso é muito diferente, é o relógio biológico que nós temos. Então, isso faz muita diferença. E para isso, você vai encontrar pessoas que vão pagar por esse preço de uma forma imediata. Tem pessoas que não, que vão resistir por uma questão cultural e que a gente entende, e que o tempo lógico de cada um vai ser mostrado por isso. Mas o aspecto mental é o que vai fazer a diferença em tudo.